Hoje nós iremos aprender o que são módulos e pacotes em Python. Para aqueles que utilizam apenas o interpretador Python para programar, devem ter percebido, se você sair desse interpretador e entrar novamente, todas as definições que você criou, seja funções ou variáveis, são perdidas. Portanto, se você deseja escrever um programa um pouco mais longo, ou até mesmo um, um código-fonte que vai gerar um sistema maior em um outro momento, você precisa usar um editor de texto ou uma IDE, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado, pois ele vai permitir que você escreva o seu código, salve e então execute por meio de um interpretador em Python. A esse processo a gente chama de criação de um script, que é basicamente o desenvolvimento do seu código-fonte do sistema. Além disso, à medida que o seu programa fica maior, você pode querer dividi-lo em vários módulos para facilitar a manutenção, assim como também a evolução desse sistema. Mas como é que a gente pode fazer isso em Python? Bem, também você, enquanto programador, pode querer usar uma função que você escreveu há algum tempo atrás, mas você quer usar em vários programas, em outros programas que você está desenvolvendo, sem ter que copiar essa definição todas as vezes para todos esses programas que você está criando. Então, você poderia reutilizar essa função que você criou em algum momento no passado. Mas como é que você pode fazer isso em Python? Para suportar isso, o Python tem uma maneira de colocar tais definições, seja funções ou procedimentos, em um arquivo e usá-las em um script ou em uma instância iterativa do interpretador. Esse arquivo a gente chama ele de módulo. Sendo assim, módulos em Python são simplesmente arquivos Python com a extensão .py, que implementam um conjunto de funções. Para a gente importar o módulo em nosso script, basta a gente utilizar o comando import. Então, por exemplo, se eu faço import random, eu estou importando o módulo random, que contém basicamente um conjunto de funções de números aleatórios. Já se eu quiser utilizar o módulo math, basta eu fazer import math e então utilizá-lo no meu programa geral. Lembrando que o módulo math contém um conjunto de funções matemáticas. Então, por exemplo, eu posso fazer import math. Então, depois que eu faço a importação, como é que eu uso de fato o módulo? Então, eu faço a importação, import math. Para usar, eu faço math, ponto, e o nome da função do módulo math que eu quero utilizar. Nesse caso, eu estou utilizando o factorial, que é justamente a função matemática para calcular o fatorial. Lembrando que cada módulo tem um conjunto de funções e procedimentos. Então, para você conferir todas as funções e procedimentos contidas em algum módulo, vocês devem consultar a documentação da linguagem Python. Temos também mais um exemplo aqui, nesse caso utilizando o módulo random. Então eu faço a importação do pacote e neste caso aqui eu estou gerando os valores aleatórios utilizando a função random do módulo random. Existe uma outra forma de você fazer essa importação, que é a seguinte: ao invés de fazer import math e importar todas as funções para o seu arquivo, você pode querer importar somente algumas funções. Para fazer isso, você utiliza a seguinte instrução: você faz from
o nome do pacote, que nesse caso, na verdade, o nome do módulo, que nesse caso é o random. Então eu faço from random, import rand int, vírgula, range. Nesse caso aqui são os nomes das funções que eu quero importar do módulo random. Então agora, para utilizar essas funções, eu não preciso fazer o nome do pacote, ponto, e o nome da função. Basta eu usar essa função diretamente. Como assim diretamente? Apenas chamando essa função pelo nome dela. Então basta eu fazer range_int e passando os argumentos necessários para a execução da função. É aqui também, nessa segunda linha, a mesma forma. Mas nesse caso, usando a função range. Então, existem essas duas formas principais de fazer a importação. Eu posso importar todas as funções dentro do módulo ou posso importar apenas as funções que eu quero utilizar. A primeira vez que um módulo é carregado em um script Python, ele é inicializado e fica disponível para uso. Então, a partir do momento que você faz a importação, você pode utilizar esse módulo em qualquer parte do seu código-fonte. Você precisa importar um módulo apenas uma vez no seu código. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, para que vocês não precisem ficar importando o tempo todo os scripts, né, os módulos. Isso é feito comumente no início do script, então isso é uma boa prática de programação. Além daquelas duas formas que eu mostrei de importação, a gente pode atribuir um apelido para o módulo. Então eu posso fazer import math as mt. Então agora, ao invés de chamar o módulo de math na hora que eu for usar, basta usar mt, ou seja, um nome mais curto que possivelmente vai facilitar na hora de você escrever isso no seu código-fonte. Então, por exemplo, eu faço import math. Então aqui, ao invés de utilizar o math.factorial, eu vou utilizar basicamente o mt.factorial. Basicamente, eles terão o mesmo funcionamento. A diferença é que, ao invés de utilizar a palavra math, eu vou utilizar a palavra mt, que seria, nesse caso, uma espécie de apelido. Até o momento, eu mostrei alguns módulos que outros programadores criaram, mas você também pode criar o seu próprio módulo e colocar as funções que você deseja. Bem, para criar um módulo de sua preferência, basta criar um novo arquivo .py com o nome do módulo que você deseja e em seguida importá-lo usando o nome do arquivo Python, no caso sem a extensão .py, utilizando o comando de importação, que é o comando que a gente acabou de ver. Então, basicamente, você tem um arquivo chamado, por exemplo, meumódulo.py, e para importar você faria import e o nome do seu módulo, que nesse caso foi atribuído o nome de meu módulo. Então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de criação de módulos. Basicamente você precisaria criar um arquivo python.py com as funções desejadas. Nesse caso a gente vai criar esse módulo com o nome matemática.py. Então eu vou criar, né, no meu arquivo matemática essas duas funções, a função fatorial e a função potência. Depois disso, depois de criar esse script, eu vou salvar no arquivo matemática.py, que é o nosso módulo. Depois disso, eu posso utilizar esse módulo em outros programas que eu posso criar futuramente. Com isso, eu não precisaria recriar a função fatorial nem a função potência. Então, como é que eu poderia utilizar
esse módulo? Bem, primeiro coloque o arquivo da biblioteca que você acabou de criar no mesmo diretório do seu arquivo de programa principal, ou seja, do programa que você está criando, que fará uso dessas funções. Depois você importa as funções no arquivo do seu programa principal. Então, por exemplo, eu faço from matemática import asterisco. Esse asterisco está indicando que eu quero importar todas as funções do módulo matemática, que foi o módulo que eu acabei de criar. Então, nesse nosso exemplo, eu peço para o usuário digitar um número. Depois, né, que eu importei as funções, eu faço o print desse num aqui, que seria a variável, armazenando o número que o usuário digitou. Então, eu faço o fatorial de número aí eu chamo a função fatorial, que é uma função que está dentro do módulo matemática que eu acabei de criar. Então, eu posso também utilizar a função de potência. Então, eu peço o valor da base e do expoente e chamo a função potência, que também está no nosso módulo matemática. Também é possível importar funções específicas de um módulo, que é como eu já mencionei para vocês, mas é importante que a gente frise mais uma vez, já que isso é algo utilizado constantemente. Para isso eu faço from math, math seria o nome do módulo, import e o nome da função que eu desejo. Nesse caso é o sqrt. Então, aqui eu mostro um exemplo sem importar a função específica. Nesse caso eu teria que fazer math.sqrt, mas no nosso caso basta fazer chamar a função sqrt diretamente. Lembrando que essa forma que eu estou mostrando para vocês, em muitos contextos, vai ser o mais desejado, uma vez que vai importar apenas aquelas funções que eu de fato quero utilizar. Quando você instala o Python, ele já vem por padrão com um conjunto de módulos, mas você também pode instalar os módulos que você deseja de acordo com seus interesses e objetivos. Para fazer isso, basta abrir o prompt comando do seu computador e usar o seguinte comando: pipe install e o nome do módulo. Então, por exemplo, se eu quiser instalar o módulo math, bastaria fazer pipe install math. E com isso, eu iria instalar o módulo math. Lembrando que o math, por padrão, já vem com Python, então vocês não precisariam fazer esse procedimento. E existem diversos módulos do Python criados por desenvolvedores e empresas ao redor do mundo. Então, eu recomendo que vocês pesquisem sobre os diversos módulos, né, existentes e leiam a documentação e tentem identificar o que é que qual a função deles. E a partir da necessidade de vocês instalem esses módulos. Bem, a gente falou sobre módulos, né? Mas também existe um outro conceito bem importante em Python, que são os pacotes. Os pacotes são uma forma de estruturar os módulos em Python. Então, na verdade, um pacote contém um conjunto de módulos, que é o que eu estou indicando aqui. Então, eu posso importar um módulo diretamente, ou eu posso ter um pacote que tem um módulo. No caso de eu querer importar um módulo contido em um pacote, eu tenho que fazer import pacote.módulo. Esse pacote, em último caso, de forma simplificada, é basicamente uma pasta que contém um conjunto de módulos. Então é importante que vocês saibam disso também. E existe um repositório de pacotes do Python, que é o PyP, que é o Python Package Index. E vocês podem consultar o PyP
e verificar quais os pacotes que até o momento existem. Da última vez que eu acessei, eu verifiquei que existe mais de 130 mil pacotes disponíveis. E vocês podem acessar o PyPy utilizando esse link aqui. Bem, na aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Na próxima aula, a gente vai começar a ver as estruturas de dados em Python. A gente vai iniciar conferindo a estrutura de dados listas.